Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos esperar um pouquinho, né? Para que o povo possa entrar, o pessoal possa estar entrando. Amém. Boa noite, Graciete. Deus te abençoe, minha amada. O pessoal está entrando aí, né? Daqui a pouquinho, irmãos, nós vamos começar a palavra dessa noite. Hoje um dia muito especial. Hoje é dia de Páscoa. E com certeza, né? Para os cristãos é um dia maravilhoso. Hoje é um dia não tão especial para nós, porque infelizmente aqui em Belo Horizonte nós ainda estamos com as igrejas fechadas, né? Por ordem da prefeitura, nós estamos com a igreja fechada, e hoje sendo um dia tão especial para o cristianismo, mas não importa, né? Nós estamos aqui debaixo da obediência, e eu tenho certeza que, em nome de Jesus, essa será a última Páscoa que vai estar acontecendo essas coisas, né? Se Deus quiser, a vacina está aí, em nome de Jesus, nós vamos orar ao Senhor. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão desacreditando, estão falando que, né, não vai funcionar. Irmãos, nós temos que ter fé. Pela fé, o Senhor vai mudar essa situação. Eu tenho certeza, né, assim como a Páscoa, ela foi um evento onde o povo de Deus foi libertado. Eles estavam há 430 anos como escravos no Egito, mas no dia da Páscoa, o Senhor trouxe libertação. Nós sabemos que tudo isso, né, era algo que predizia a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus, mas hoje eu tenho certeza que não é diferente. Nós temos fé que essa Páscoa ela vai trazer para nós uma libertação dessa maldição, uma libertação dessa praga, né, que praticamente já tem um ano, quase um ano e um mês, mas em nome de Jesus, Deus, Ele é fiel. E baseado nisso, eu gostaria de convidar vocês para estar orando, para nós estarmos orando para muitas vidas, né, que hoje se encontram hospitalizadas, vidas que se encontram dentro de casa, devido a essa pandemia, né, que estão contaminadas e estão isoladas, muitas vezes dentro da sua própria casa, mas estão isoladas da própria família. Isso é algo assim muito triste, e em nome de Jesus, porque a Páscoa que foi celebrada ali no Egito, né, naquele dia as famílias se reuniram e se fecharam dentro da sua casa, mas eles se fecharam em família. E hoje, infelizmente, algumas famílias estão tristes porque alguns entes, alguns entes seus não estão em casa e alguns estão, mas de forma isolada. Então vamos orar ao Senhor para que este mal vá embora o mais rápido possível da nossa nação. Algumas nações nós já estamos vendo aí que, graças a Deus, né, louvado seja o Senhor, já estão voltando à rotina normal. E em nome de Jesus, em breve, nós também estaremos voltando à nossa rotina normal. Então eu gostaria de convidar você para estarmos fazendo essa oração intercessória, clamando ao Senhor por essas vidas em nome de Jesus. Deus querido, Deus eterno, Deus poderoso, Senhor de toda honra, Deus de toda glória, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, neste dia, Senhor, tão especial, neste dia, Pai amado, onde comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. Este dia, Pai amado, que significa vida, aonde a vida venceu a morte, aonde o Senhor Jesus, que é a vida, porque Ele declarou ser a própria vida, e Ele, Senhor, que passou pela morte, mas Ele venceu a morte e ressuscitou. Meu Deus, eu quero pedir que esta vida, ela vá agora, Senhor, de encontro àquelas vidas, meu Deus, que estão no vale da sombra da morte. Vidas, meu Deus amado, que estão sendo ceifadas, Senhor. Meu Deus, que em nome de Jesus, esse espírito da morte, que ele seja vencido, ó Pai querido. Meu Deus, vá de encontro agora àquelas vidas
que estão, Senhor, numa UTI, num CTI, ó Pai. Aquelas vidas, Senhor, que estão, Senhor, isoladas dentro da sua própria casa, longe da sua família. Senhor, em nome de Jesus, que esta Páscoa, Senhor, seja a última Páscoa, Senhor, que nós possamos passar desse jeito. Pai querido, que em nome de Jesus, a vida que o Senhor, através, ó Pai amado, de Cristo, venceu a morte, possa ser a vida que o Senhor está derramando agora, meu Deus, nos hospitais, derramando, Senhor amado, aonde houver uma pessoa enferma, aonde houver uma pessoa precisando do milagre. Meu Deus, eu não quero falar o nome, porque são tantas as pessoas, são tantos os nomes, ó Pai, que chegaram até mim, pedindo, Senhor, oração. E muitas vezes, ó Pai, são famílias inteiras, Senhor. Famílias, ó Pai, onde todos foram contaminados. Mas no poder do nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a ressurreição, a restauração, Senhor, desta vida, desta casa, desta família. Aonde, Deus, esta oração está chegando, que este lar seja coberto pelo sangue de Jesus. Meu Deus amado, se esta pessoa que está intercedendo agora por alguém que não pode ouvir esta oração, porque muitas vezes, Senhor, está internado, está entubado, meu Deus, mas que pela fé agora, Senhor, esta oração alcance esta pessoa e um milagre aconteça, Pai, na vida de todos, e nós declaramos: essa pandemia já está extinta, ela já está morta no poder do nome de Jesus. Esta que tem matado, ela hoje, o Senhor mata ela, Senhor, em nome de Jesus, porque um dia a morte, ela veio sobre Cristo, e por 3 dias ele esteve ali no domínio da morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele venceu a morte e ele declarou: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde está a tua vitória? Porque tragada foi a morte na vitória de Cristo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vou tomar uma aguinha aqui. Glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje eu quero trazer para você uma palavra muito especial de Páscoa. Amém. Daqui a pouquinho eu vou falar para você do jejum que nós vamos começar a partir de hoje, né, a hora que você for dormir. Nós vamos começar o jejum da vitória. 21 dias de oração, de jejum, de clamor ao Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que esses 21 dias, eles chegaram na hora certa. É providência do Senhor para a nossa vida, e nós vamos ver, depois do dia 25, né, desse mês de abril, durante esse mês todo, nós vamos ver o agir de Deus, nós vamos ver a bênção de Deus acontecendo, o milagre do Senhor acontecendo, mas ao final, em nome de Jesus, nós vamos ver essa história dentro da nossa nação diferente. Amém? Esse é um propósito da Igreja Quadrangular. O Brasil inteiro, todas as igrejas quadrangulares estão dentro deste propósito. Irmãos, são milhões de pessoas. Milhões de pessoas nesse jejum. Eu gostaria de convidar você a participar também. Amém? Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre o jejum, tá? No finalzinho eu vou dar uma palavrinha sobre o jejum, como ele vai ser feito. Mas hoje eu quero trazer uma palavra especial para você. Hoje é dia de Páscoa, né? E a palavra dessa noite, o título dela é meio diferente. Eu resolvi nem colocar o título aí na imagem que vai ficar, né? Porque às vezes as pessoas ao ler não entenderiam. Mas o título dessa mensagem é um pouquinho diferente, mas você vai entender. Olha para você ver, o título da mensagem de hoje é As Promessas Vazias da Páscoa. Não é complicado, mas você vai entender. As promessas vazias da Páscoa. Pastor, mas
a Páscoa tem promessa vazia? Existe promessas que são vazias? Né? Você vai entender daqui a pouquinho. Mas para isso, nós vamos ler o texto que está lá em Josué, no capítulo 21, versículo 45. Josué, capítulo 21, versículo 45, que diz o seguinte: a palavra de Deus diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Peraí, não estou entendendo nada, pastor. O senhor acabou de falar que todas as palavras que Deus prometeu ao povo de Israel, nenhuma delas falhou. Todas elas se cumpriu. Ou seja, não foi promessas vazias, né? Mas, dentro da promessa de Páscoa, você vai entender as promessas vazias, né? Quando nós falamos disso, de coisas vazias, né, o mundo nos dá promessas cheias de coisas vazias. Por exemplo, né, vou te dar um exemplo aqui, ó. Você entra na internet, na televisão, na rádio e todos os lugares que você vê comercial de televisão, você vê um monte de promessa que vai fazer assim maravilhas na sua vida, que vai você vai ficar impressionado, mas são tudo promessas vazias. Por exemplo, perda de peso. Quem aí não já comprou alguma coisa que te prometeu que você ia ficar uma Gisele Bündchen, né? Que você ia ficar magrinho e no final de tudo não deu certo, né? Aumentar massa muscular, irmãos, essa aí é pra mim, tá? Crescer cabelo, né? Já fiz algumas coisas aí que não deu certo, né? Olha que como foram vazias essas promessas, né? Aumento de memória, mais energia, supressão de apetites, né? Irmãos, olha, acho que uma das promessas pior que já aconteceu, não sei se vocês já viram, tipo um espremedor de fruta, aonde você pega a fruta inteira, ou corta, coloca ela ali dentro do processador e você aperta e o suco de fruta sai maravilhoso. Na época quando isso surgiu era caríssimo, né? Caro e não sei o que e tal. Aí compramos, queríamos umas frutas naturais e tal, compramos o aparelho. Irmãos, sinceramente, eu acho que nós usamos uma ou duas vezes. Sabe por quê? É verdade. O suco sai maravilhoso. Mas, irmãos, dá tanto trabalho para lavar o negócio. Mas dá tanto trabalho para lavar as pecinhas que você desmonta e tudo, que nós usamos duas vezes, está guardado no armário e nunca mais nós usamos o produto. Promessas vazias. A princípio parece, irmão, que é maravilhoso, mas não passam de promessas vazias, né? Só que eu quero falar para você, né, aqui ó, Deus nos dá o vazio cheio de promessas. Diferente, né? Então Deus ele vai nos trazer o vazio cheio de promessas. Que vazio é esse? Esse vazio, ele se refere à Páscoa. Está dentro da Páscoa. E nós vamos passar a entender a partir de agora. Qual que é o primeiro vazio que Deus nos prometeu e que ele nos traz muitas promessas? Então a primeira promessa vazia da Páscoa é uma cruz vazia. Às vezes nos perguntam o seguinte: pastor, é proibido ter cruz? É proibido isso? Não, não é proibido. Mas a nossa cruz, a cruz pelo qual nós acreditamos, ela não está com alguém preso. Ela não está com alguém que foi cravado e ficou ali naquela cruz. Não. A nossa cruz é uma cruz que está vazia. Para você ter um exemplo disso, né? Estou aqui, ó, com o símbolo da igreja quadrangular. O primeiro símbolo da igreja quadrangular é uma cruz.
Porém, ela está vazia, porque a promessa do Senhor, a Páscoa, ela começa na cruz do Calvário. E ela começa com a promessa de Cristo na sua cruz. Mas a cruz, por si só, muitos morreram na cruz. No entanto, quando Jesus morreu na cruz, ali morreram 2 do lado dele. 2 morreram do lado dele. E também a cruz deles ficaram vazia. Mas então por que a cruz de Cristo é diferente? Você vai entender daqui a pouco. Então vamos lá. Lucas capítulo 23, versículo 53 diz o seguinte: desceu o corpo da cruz, enrolou num lençol de linho e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Então, irmãos, nós vamos entender que Jesus, dizem os estudos, que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. E ele passou 6 horas na cruz. Às 3 horas da tarde, Jesus morreu. 3 horas Jesus morreu, porém para o judeu, o dia termina quando o sol se põe, cerca de 6 horas da tarde. Jesus morreu às 3 horas e Jesus ficou até próximo às 6 horas. Por quê? Porque às 6 horas começaria o dia de sábado para o judeu. Porque o dia do judeu, ele começa assim que o sol se põe. Então, não é como nós, né? O nosso dia começa depois da meia-noite. Para eles não. Assim que o sol se põe, o dia começou. E como o sábado era uma lei que ninguém podia trabalhar, ninguém podia fazer nada, então o que acontece? Se Jesus permanecesse na cruz, ninguém poderia tirá-lo. Mas aqui, nessa história, nós temos Nicodemos, né? José de Arimateia. José de Arimateia, ele vai até Pilatos e ele pede o corpo de Jesus. E quando ele pede o corpo de Jesus, então eles têm pouco tempo para tirar Jesus da cruz, levar Jesus até o sepulcro. No entanto, não deu tempo nem de fazer todo o trabalho que se fazia no corpo para enterrar as pessoas. Isso foi deixado para o domingo. No entanto, é por isso que as mulheres vão de manhã cedo ao domingo para ali cuidar do corpo de Jesus. Então, irmãos, quando é tirado Jesus da cruz, aquela cruz fica vazia. Mas também, irmãos, tiraram, né? Tiraram os ladrões que estavam do lado de Jesus. A cruz deles também ficaram vazia. Então, por que a cruz vazia de Cristo é diferente da cruz vazia deles? Vocês vão entender. Deixa eu ler para vocês Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, olha, a cruz de Cristo, o que ela nos trouxe? A cruz vazia de Cristo nos diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O Senhor foi tirado da cruz, mas ele cravou algo naquela cruz que estava vazia. Presta atenção. Então a primeira promessa vazia da cruz, a primeira promessa vazia da Páscoa é uma cruz vazia. Presta atenção, eu estou te falando de uma promessa que algo está... Não é uma promessa que é vazia, mas era uma promessa que diria, de algo que está vazio, vai vir promessas para a tua vida. Então a primeira promessa de algo vazio é a cruz de Cristo. Ela estava vazia. Agora vamos para a segunda, porque a primeira só tem poder porque houve algo com uma segunda, que é a segunda coisa que eu quero falar para você. A segunda promessa vazia da Páscoa é o túmulo vazio.
Jesus foi crucificado na sexta-feira, ele morreu na sexta-feira, passou o sábado, na sexta-feira ele foi sepultado, passou o sábado no sepulcro, e no domingo, no terceiro dia, se você contar sexta, primeiro dia, sábado, segundo dia, domingo, terceiro dia. No terceiro dia, logo pelas primeiras horas da manhã, a Bíblia diz que as mulheres foram para cuidar do corpo de Cristo. Porque isso era algo que as mulheres faziam. Eram as mulheres que cuidavam do corpo das pessoas que morriam. Como Jesus foi enterrado próximo ao final do dia e não podiam trabalhar, elas não puderam cuidar do corpo de Cristo. Então, pela manhã, logo ao raiar do sol do primeiro dia, elas foram ao sepulcro para ali cuidar do corpo. No entanto, elas levavam óleo, levavam essência, levavam coisas para cuidar do corpo de Cristo. Mas quando elas chegam, qual foi a surpresa? A pedra havia sido removida. E quando a pedra foi removida, elas ficaram confusas. O que aconteceu? E elas não lembraram da promessa que o Senhor havia feito. Porque o Senhor disse, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando elas chegaram ali, viram, né, o túmulo vazio. Presta atenção, elas chegaram, se depararam e viram o túmulo vazio. E o que aconteceu? Então vamos lá. Lucas no capítulo 24, versículo 1, 3, 5 e 6, de 1 a 3, 5 e 6, diz o seguinte. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo de Jesus. Versículo 5 diz o seguinte: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Maravilha. Irmãos, essas duas promessas vazias da Páscoa, cruz vazia, túmulo vazio. Mas são duas promessas de duas coisas vazias que nos traz promessas sobrenaturais na nossa vida. Por que a cruz de Cristo é diferente das outras cruzes? Porque as outras cruzes ficaram vazias. As pessoas que morreram nelas foram tiradas da cruz e sepultadas, algumas jogadas fora e ficaram vazias. Mas todos esses que saíram da cruz, nenhum levantou do seu túmulo. Nenhum ressuscitou do seu túmulo. Sabe por que a cruz de Cristo, ela teve poder? Sabe por que a cruz de Cristo, ela foi riscada a cédula que era contra nós? Porque a cruz de Cristo levou as nossas aflições, levou as nossas dores, levou os nossos pecados, porque Cristo também deixou o túmulo vazio. Porque, irmãos, o cume, o ápice de tudo que Deus planejou para o ser humano não estava somente no vazio da cruz, mas tudo se cumpriu quando o túmulo ficou vazio. Porque ali no túmulo, quando o túmulo ficou vazio, ali Cristo venceu a última coisa que o ser humano precisa vencer, que é a morte eterna. Porque Cristo venceu. Às vezes as pessoas não entendem. Mas se Cristo venceu a morte, por que nós morremos? E quem diz que nós morremos, irmãos? A Bíblia não considera essa morte física como morte. Ela considera isso como uma passagem do mundo físico para o mundo espiritual. A Bíblia considera a morte a separação eterna do ser humano de Deus. E foi isso que Cristo fez por nós. Nós estávamos condenados, nós estávamos longe do Senhor, nós estávamos distante de Deus.
E na cruz, o que Cristo fez, irmãos? Vamos observar aqui, ó. Nós observamos duas promessas que surgem do vazio da Páscoa. Primeira, uma cruz vazia, e segunda, um túmulo vazio. O que a cruz vazia representa? A cruz vazia representa pecados perdoados. Cristo perdoou o seu pecado quando aquela cruz ficou vazia. Quando Cristo ressuscitou, ele deu poder, aquela cruz recebeu o poder de receber todo o pecado que estava na minha e na sua vida. E presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez você não compreenda isso e não entenda. Naquela cruz foi levado os meus pecados do passado, os meus pecados do presente e os meus pecados do futuro. Todos eles foram levados naquela cruz. Peraí, pastor, o que o senhor está me dizendo? Então eu estou livre, nunca mais pequei e nunca vou pecar? Não. Eu quero que você entenda o seguinte: o que Jesus fez por mim e por você não tem nada que possa pagar o preço. Nada. Nada pode pagar o preço. Porque nós, como seres humanos, irmãos, nós lutamos contra o pecado que habita em nós. Olha, eu me converti há 37 anos. Há 37 anos. Se, quando eu aceitei Jesus como Salvador, Deus tivesse perdoado o meu pecado naquele instante e falado comigo assim: nunca mais você pode pecar, porque eu já te perdoei e acabou. Se você pecar, você morre. Irmãos, coitado de mim, eu estava longe da presença do Senhor. E assim é com cada um de nós. Por isso eu quero falar para você: não há pecado que ele não perdoe. O que eu quero dizer para você é que não é que nós devemos pecar, não. Ah, ele já perdoou todos os meus pecados, então que eu vou pecar. Não, não estou te dizendo isso. Eu estou dizendo que enquanto vivemos nessa terra, nós estamos sujeitos a pecar. Nós estamos sujeitos a errar. E a Bíblia diz assim: filhinhos, eu não digo para vocês que pequem, mas eu digo, se vocês pecarem, lembre-se, você tem um advogado no céu. Então, meu amado, o que eu quero falar para você é que na cruz foi levado todos os nossos pecados. Foi perdoado os nossos pecados. Para quê? Para que com os meus pecados perdoados eu tenha condições de entrar no Santo dos Santos. De entrar, irmãos, aonde até então ninguém poderia entrar, porque havia um véu que separava o homem do Santo dos Santos. No entanto, quando Cristo morreu naquela cruz, aquele véu foi rasgado de alto a baixo, significando que não foi obra de homem, mas foi obra de Deus. Foi Deus quem rasgou o véu, dizendo: em Cristo Jesus, através da morte de Cristo, aquele que não pecou, aquele que viveu como você, aquele que passou o que você passou, aquele que entende os seus pecados, por ele, através dele, agora você tem livre acesso a entrar na sala do trono de Deus. Então, meu amado, às vezes Satanás, ele pega e fala com você. E ele diz para você: não tem jeito, você é pecador, você pecou, você fez isso, você não pode. Você não pode fazer, não pode isso, não pode aquilo. Meu amado, se você pecou, faça uma coisa: arrependa-te dos teus pecados. Chega diante de Cristo e fala: Senhor, é verdade que eu pequei, mas a tua cruz que está vazia de ti, ela está vazia do Senhor, porque o Senhor venceu aquela cruz. Mas naquela cruz eu deposito os meus pecados. Eu coloco os meus pecados naquela cruz, porque nela o Senhor pagou todo o preço do meu pecado. Mais uma vez, né, a Bíblia diz: havendo riscado a cédula que era contra nós. O que é cédula, irmão? Quando nós falamos de dinheiro, nós falamos de cédula, né? Ou seja, você paga alguma coisa com o quê? Hoje em dia, né, nós pagamos com dinheiro, nós pagamos com uma cédula. Havia um preço a se pagar por mim e por você. Então Cristo,
O sangue de Cristo foi a cédula que foi paga. O sangue de Cristo foi lá, pagou. E aquela dívida que era contrária, aquela dívida que nós tínhamos com Deus, ela foi paga por Jesus Cristo. E a Bíblia diz, a salvação, ela é um dom de Deus. Ela não vem de nós. Irmãos, por mais santo que sejamos, se nós vivemos em completa santidade, sem nunca pecar, nós nunca conseguiríamos pagar o preço do que Cristo pagou por nós. Então, meu querido, eu quero dizer para você, você não tem que pagar preço nenhum. Às vezes as pessoas dizem assim, você precisa pagar preço, você precisa pagar preço por isso, você tem que pagar preço por aquilo. Não, você não tem que pagar preço por nada. Cristo pagou o preço para você. Você só tem que crer e obedecer a palavra de Deus. É só isso. Porque a Bíblia diz, se nós obedecermos a palavra de Deus, nós comeremos o melhor dessa terra e ainda herdaremos a vida eterna em Cristo Jesus. A segunda promessa, túmulo vazio. Irmãos, se o túmulo não tivesse ficado vazio, porque, não criticando jamais, não quero falar sobre isso, mas muitas religiões, elas têm muitas pessoas que lutaram por elas, que fizeram alguma coisa de boa por elas, mas na história dessas religiões, nenhum deles ressuscitou. Ainda, às vezes, se tem o túmulo de algum deles. Agora, o túmulo de Jesus, quando você chega em Jerusalém, e que você chega no túmulo de Jesus, está escrito lá, né? Ele não se encontra aqui, porque ele ressuscitou. Então, meu amado, essa é a nossa esperança. O túmulo vazio significa, irmãos, porque Jesus ele declarou, eu sou o caminho, porque eu levo você a Deus, eu sou a verdade, porque a minha palavra é a verdade que te levará ao céu, mas acima de tudo, eu sou a própria vida. Então, como pode a morte matar a vida? Como pode? Mas a morte triunfou sobre Jesus por algum momento, para que ele triunfasse sobre a morte pela eternidade. Porque a vida venceu a morte. E não é a morte que muitas vezes nós choramos. Estamos vivendo um período de se falar de muitas mortes. Temos visto a morte rondar, às vezes, os nossos amigos, os nossos vizinhos e quem sabe até a nossa família. Mas esta morte é uma morte física. É simplesmente alguém voltando para o pó da terra. E essa nós só não vamos passar se Jesus voltar e nós formos arrebatados. Mas se Jesus demorar uns 100 anos, eu acredito que nenhum de nós que estamos ouvindo essa palavra vai estar vivo. Nós teremos passado por isso. Nós teremos deitado e o nosso corpo terá voltado ao pó da terra. Mas a esperança que fica para você é essa. Você nunca vai morrer. Porque Cristo ressuscitou e a Bíblia diz, se nós morremos com Ele na cruz do Calvário, então também, junto com Ele, nós ressuscitamos na sua ressurreição. Então, meu amado, eu quero dizer para você, você é eterno. Só que em Cristo, a sua eternidade será maravilhosa. A tua eternidade será sobrenatural. A tua eternidade será num lugar de gozo, num lugar de paz, num lugar de alegria, num lugar de felicidade, num lugar de maravilha. E talvez, irmãos, você que está me escutando nesta noite, a única coisa que você precisa fazer, pastor, nós vamos começar um jejum a partir de hoje. Então é necessário eu jejuar para ser salvo? Não, não é necessário. Ah, pastor, é necessário... Não, não é necessário nada. A única coisa que é necessário para você ser salvo é reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque no dia que você reconhece Jesus
como seu único e suficiente neste dia, você morre para o mundo. Morre para a morte, morre para a eternidade longe de Deus e você ressuscita com Cristo para uma vida eterna, porque aonde Ele estiver, você estará também. Então, meu amado, por isso que a Páscoa ela é tão especial para nós. Ela significa algo tão poderoso para nós. E nesta noite, eu queria falar para você desses dois vazios, dessas promessas. Uma cruz vazia, a cruz de Cristo. Por isso que nós temos a cruz, às vezes em algumas igrejas tem alguma cruz na entrada de alguma igreja, mas sempre estará vazia. Nunca uma cruz quando se tem Jesus cravado nela. Porque essa cruz, com Jesus cravado nela, significa que ele não ressuscitou. Ele está morto e continua cravado nela. Mas quando a cruz está vazia, ela representa. Eu quero que você entenda isso. Nós não temos na cruz e nem temos a cruz como símbolo de alguma coisa que nos traga como uma medalha, como alguma coisa, né? Eu tenho a cruz aqui, então essa cruz me protege, essa cruz aqui... Não, nós não temos isso. Nós temos na cruz vazia o símbolo de que o meu pecado, o seu pecado, a minha morte, a sua morte foi levada ali e ali foi pago o preço. Mas Cristo não ficou nela, Cristo ressuscitou. Por isso a nossa cruz, ela está vazia. Vazia de Cristo, mas está cheia das promessas de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? E o túmulo, também vazio, representa que Cristo venceu. Por isso, irmãos, na humanidade não houve uma coisa tão extraordinária e tão maravilhosa como foi a vinda de Cristo sobre essa terra. Quando Cristo veio, ele dividiu a história. Existe a história antes de Cristo e a história depois de Cristo. Porque o nosso Deus é um Deus que ele faz divisão, né, divisão da história. Quando ele chegou aqui, irmãos, foi algo tão impactante, tão sobrenatural, que a história se dividiu antes e depois de Cristo. E essa história, irmãos, ela será completa quando vier o arrebatamento da igreja. Para você ter uma ideia, como a morte foi vencida, a Bíblia declara o seguinte, que, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que morreram. Porque no soar da trombeta, quando a trombeta tocar e Cristo vier nas nuvens, aqueles que morreram em Cristo, ou aqueles, tem uma tradução que diz, aqueles que dormiram em Cristo, né? Porque eles não morreram, porque Jesus venceu a morte. Então eles dormiram em Cristo. Então esses ressuscitarão primeiro e subirão para encontrar com Cristo. E nós, que estivermos vivos no dia da volta de Cristo, nós não enfrentaremos, nem dormiremos. Nós seremos transformados em um corpo de glória. E aí, meu querido, nunca mais pecado haverá em nós. E nós encontraremos com ele nas alturas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, para terminar, eu quero falar para você o seguinte. Prepare a tua vida. Jesus está voltando. Tudo isso que está acontecendo no mundo, vulcões, terremotos, maremotos, tsunamis, pai contra filho, filho contra pai, desobediência, imoralidade sexual, né? de uma forma, de uma coisa tão nojenta, tão terrível, irmãos. Tudo isso está chegando às narinas de Deus. E o Senhor, a Bíblia diz que ele não pode suportar o pecado. E a humanidade, irmão, está embriagada no pecado. Mas ainda existe uma esperança. Cristo é a nossa esperança. Por isso, meu amado, nesse dia de Páscoa, renove a tua fé. Né? Renove a tua vontade de ganhar alma para o Senhor. De falar de Jesus para as pessoas. Sabe por quê? Nós temos pouco tempo para fazer isso. Em breve Jesus vai voltar. E eu espero, irmãos, que ele nos encontre, né, sadios, vivos, que ele nos encontre
com o nosso coração cheio dele, que nós possamos estar debaixo dessas promessas, do vazio da cruz e do vazio do sepulcro. Que nós tomamos posse dessas promessas na nossa vida, para que a nossa vida seja cheia da vida de Deus. Amém? Essa palavra eu queria trazer para você nesse dia de Páscoa. Então que você tome posse dessa bênção na sua vida, seja cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, seja cheio da unção de Deus na sua vida. E se porventura tem alguém aí que dentro da sua casa que está nos escutando, e talvez, meu amado, você ainda, talvez você está afastado do Senhor, talvez você não aceitou o Senhor como teu Salvador. Eu não estou aqui, irmãos, falando de religião, eu não estou falando de ser crente, de ser evangélico, de ser gospel, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de ser de Cristo, de ser do Senhor, porque Ele é o único caminho que nos leva a Deus. E só em Cristo nós teremos a salvação da nossa alma. Então cuide da sua alma, cuide da sua vida. Foi pago um preço extraordinário pela tua vida. Para você só entender, um Deus, não qualquer, o Deus Todo-Poderoso, aquele que estava no Éden, que criou o ser humano, que colocou nele o espírito de vida, que assoprou vida sobre ele, que colocou ele no jardim, que o chamou de filho. A Bíblia diz, a qual anjo Deus chamou de filho? Nenhum. E olha que são seres celestiais, são seres que não podem ter corrupção, porque os que corromperam se tornaram demônios. Então, Deus nunca chamou nenhum deles de filho, mas eu e você, que comparado aos anjos, irmãos, não temos nada, não temos poder, não podemos fazer nada, e pior ainda, nós oramos, nós blasfemamos, nós falamos mal, nós criticamos, às vezes a nossa fé está lá embaixo, às vezes nós estamos tão longe do Senhor, e por vezes até desanimamos mesmo, mas Deus nunca desistiu de nós, e o tempo todo Ele está dizendo assim, filho, você é meu filho amado, e o maior prazer que eu terei vai ser no dia em que eu abraçar você. Imagine, irmãos, quando nós chegarmos no céu, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo estiverem nos esperando de braços abertos, e Ele dizendo assim, vinde, bendito do meu Pai. Você venceu. Você foi fiel no pouco. Foi difícil a sua luta, mas você foi fiel. Então você foi fiel no pouco. Entra para o gozo do teu Senhor. Entra para o muito que foi feito para você. As duas promessas eram vazias, cruz vazia e túmulo vazio. Mas olha o quão está cheio aqui no céu de promessas e de bênçãos para a tua vida. Sem dor, sem choro, paz, gozo e uma eternidade. 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, e nós em gozo pleno com o Senhor. Amém? Então eu quero deixar essa palavra de Páscoa para você. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas você está cheio das promessas de Deus na sua vida. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua Páscoa, abençoar a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, eu declaro, irmãos, ressurreição dentro da tua casa. Ressurreição dos teus sonhos, ressurreição da tua esperança, ressurreição da tua fé, ressurreição das promessas que Deus fez na tua vida e o principal, eu declaro a ressurreição da tua saúde. Cristo te dê saúde agora. Cristo te encha de saúde, te dê, irmãos, para você passar, para eu e você passarmos por este momento difícil e nós chegarmos lá na frente e dizermos o seguinte, nós em Cristo Jesus fomos mais que vencedores em nome do Senhor. Amém? Curva sua cabeça, um momento eu quero fazer uma oração com você. Deus amado, Deus querido, Deus poderoso, eu quero agradecer a Ti, ó Pai, por este dia tão especial no cristianismo. Por este dia tão maravilhoso, Pai. Neste dia, Pai, o Senhor ressuscitou. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu Satanás, o Senhor venceu o inferno e agora o Senhor, ó Pai, entregou
toda esta vitória nas nossas mãos. Porque como diz a tua palavra em Romanos 8,37, em todas as coisas somos mais que vencedor por meio de Cristo Jesus, que nos amou de tal maneira que deu a sua vida por cada um de nós. Pai, que em nome de Jesus, que esta Páscoa seja um renovo, seja um renascimento, seja uma ressurreição de todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode falar amém aí, onde você está? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a última coisa que eu quero falar para você é sobre o nosso jejum. Então, a partir de hoje, ou de meia-noite, ou da hora que você for deitar, nós vamos consagrar. Eu havia falado aqui, quero pedir perdão, porque eu havia falado a data errada, né? Não sei de onde veio da minha cabeça que eu falei que era do dia 5 ao dia 20. Mas não é, né? É do dia 5, que é a partir de hoje, meia-noite, até o dia 25. Então serão 21 dias. Então você vai falar assim, mas do dia 5 ao dia 20 dá 20 dias, né? Matematicamente, se você tirar, né? Se de 25 você tira 5, dá 20. Mas se você for contar, né? Se você contar dia 5, dia 6, dia 7 no dedo, você vai ver que nós contamos o dia 5. Então por isso vai dar 21 dias no dia 25. Amém? Então como que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos, nesses 21 dias de jejum, nós vamos tirar 3 coisas. Primeiro você vai tirar um alimento. Irmãos, não significa que você vai tirar os 21 dias só um alimento. Não, você pode fazer da forma que você quiser. Por exemplo, os 7 primeiros dias, vamos dar só um exemplo, você tira arroz. Nos outros 7 dias, você tira carne. E nos outros 7 dias, você tira, vamos dar um exemplo, você todo dia come macarrão. Tirou o macarrão. Então, ou então você pode falar, não, pastor, eu gosto muito, muito, muito de arroz e eu não vivo sem arroz. Mas eu vou ficar 21 dias sem comer arroz. Tranquilo, você vai decidir o que você vai tirar de alimento. De bebida, né? Aquilo que você gosta. Por exemplo, tem gente que gosta muito de café. Ah, pastor, mas 21 dias sem café, ai, vai ser muito difícil, não vou fazer isso não. Vou fazer esse um dia eu tiro café, no outro dia eu tiro suco e refrigerante. Aí no outro dia eu tiro café, no outro dia eu vou intercalando. Ou então, os 7 primeiros dias eu fico sem café, no outros 7 dias sem suco, sem refrigerante e tal. Irmão, é você que decide o jeito que você vai fazer. E também um hábito. Que hábito, pastor, que eu vou tirar? Irmãos, tem vários hábitos que as pessoas têm. Por exemplo, tem pessoas que amam futebol. Adora futebol. Não está podendo julgar porque ninguém está, né, nessa pandemia. Mas ele ama seguir futebol pela televisão. Então ele vai falar assim, olha, por 21 dias eu não vou ver nada de futebol na televisão. Irmãos, talvez, para mim, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu não gosto de futebol. Nunca gostei, nem tento. Se você perguntar assim, fala o nome de um jogador e ganha 1 milhão, perdi. E olha que eu falo que eu sou cruzeirense, não sei o nome de um jogador do Cruzeiro. Tá? Então, irmãos, pra mim isso é fácil. Mas pra quem gosta, irmãos, nossa, ficar sem saber o que está acontecendo, isso é um sacrifício. E isso aí vai várias coisas. Né? Por exemplo, tem pessoas que gostam do Facebook, gostam do Instagram, de alguma coisa. Eu peço vocês para tomar cuidado até na questão de Facebook. Você pode até tirar, falar assim, ó, não vou mexer no Facebook para comunicar com as pessoas. Mas, Senhor, eu vou usar o Facebook muitas vezes para ver a live, né? Porque igual eu estou transmitindo para vocês aqui pela live. Então você vai tirar um hábito, alguma coisa que você goste muito, por 21 dias. Ou então, como eu disse para você, 7 dias uma coisa, 7 dias outra e 7 dias outra. E você vai fazer. Agora, tem aqueles que falam assim, pastor, eu vou querer fazer o jejum tradicional. Vou jejuar 21 dias, da hora que eu for dormir até certo horário. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu vou jejuar desde a hora que eu deitar até na hora do almoço. 21 dias desse jeito. Ou então tem pessoas que levantam muito cedo. Não, pastor, eu vou jejuar 21 dias, mas vou fazer o seguinte, vou jejuar só até 10 horas da manhã. Ou então tem pessoas que têm que tomar remédio de manhã. Não, pastor, eu quero fazer o jejum na parte da tarde. 21 dias eu vou almoçar e só vou lanchar lá para 6 horas da tarde ou 5 horas da tarde. Meu querido, o jejum é seu.
Você vai decidir. Aquilo que Deus tocar no teu coração, você vai estar fazendo. O que importa, como eu disse para você, não é o seu sacrifício. Cristo já pagou o preço. Não é aquele que vai jejuar 18 horas todo dia, ele não vai receber uma bênção maior do que aquele que talvez vai jejuar 3, 4 horas por dia. Porque não importa o preço, importa é a forma como você entrega isso para Deus. Porque Deus falou o seguinte, Jesus estava ali, aquela mulher deu 2 moedinhas. E tinha gente que estava dando 100 vezes mais que aquela mulher. Só que Jesus falou, ela deu mais, porque ela deu tudo o que ela podia dar. Então, para Deus, o que importa é isso. É a sua obediência, tá bom? A partir de amanhã. Não sei se você recebeu, hoje eu estava na igreja e entreguei. Se você não recebeu, né, ó, vou colocar aqui para você ver, esse panfletinho aqui. Ele é um panfletinho, irmãos, onde nós temos aqui 21 local para você escrever. Então, você vai escrever aqui, ó. A partir de hoje, você vai jejuar. Então, amanhã você vai estar colocando um pedido de oração. Senhor, e nesse jejum, nesse primeiro dia, eu quero pedir tal coisa. Quero pedir saúde para mim e para toda a minha família. Então você vai estar jejuando e lembrando do seu primeiro pedido. Quando você for consagrar o segundo, no dia 2 você escreve. Senhor, hoje eu quero pedir ao Senhor, além da saúde, eu quero pedir que o Senhor também abra a porta que eu estou precisando. E cada dia você vai escrever durante 21 dias. Pastor, não peguei, não tem. Se alguém mora perto da igreja, eu deixei com a Flávia. Se você precisar, pode ir lá na casa da Flávia, né? A que faz louvor na nossa igreja. Então você pode ir na casa dela e pegar porque ela tem. Como a igreja não está aberta, você pode ir lá pegar. Hoje eu estava na igreja e distribuí. Pastor, não estou na igreja, estou longe, como é que eu faço? Não tem problema. Pega uma folha em branco e enumera de 1 a 21, deixando umas 3 linhas entre cada. E aí cada dia você vai escrevendo um pedido de oração. No dia 25... nós já vamos ter voltado, porque já tem uma lei aí que nos autoriza a voltar, né? Para a igreja, eu creio que nós já voltamos. Vamos ver o que vai acontecer, se talvez quarta-feira agora, ou se domingo que vem já não seja liberado voltar a fazer culto. Mas no dia 25, que é o último dia, o último elo, nós vamos estar lá na nossa igreja, ou então em qualquer igreja quadrangular. Você que está nos vendo aqui, você pode ir em qualquer igreja quadrangular no dia 25 de abril e lá todas as igrejas vão estar recolhendo o seu pedido de oração. E esse pedido será consagrado ao Senhor, será entregue ao Senhor e cada pastor vai dar uma destinação. Alguns vão no monte fazer, entregar a Deus no monte, outros vão fazer uma fogueira. Cada um vai fazer alguma coisa, né, que vai colocar esses pedidos diante do Senhor. Agora imagine, irmãos, 21 dias. Milhões de pessoas jejuando. Você acha que Deus não vai atender? Olha as promessas do Senhor. A cruz e o túmulo está vazio, para que eu e você fôssemos cheios das promessas de Deus na nossa vida. Amém? Querido, espero que você tenha entendido, que eu tenha explicado direitinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar no Zap, me perguntar pelo Zap, né? Ou então aí pelo Face mesmo, depois se você quiser escrever a sua dúvida e me perguntar, depois eu vou entrar lá, vou ver o que cada um colocou e eu entro em contato com vocês, tá bom? Queridos, Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a tua vida. E amado, nós somos as pessoas mais felizes da terra, porque nós temos esperança além da morte. Porque nós não vivemos pelo que está aqui, mas nós vivemos pelo que ainda está por vir, que é muito maravilhoso. Mas, enquanto nós vivermos nessa terra, eu quero orar a oração que Jesus pediu. Pai, não os tire do mundo, mas os livre de todo mal. Então é isso que eu quero pedir a Deus para mim, para minha família, para você e para a sua família. Que enquanto vivermos nessa terra, que Deus nos livre de todo mal. E no momento em que Ele quiser nos levar, que Ele nos leve para morar com Ele na eternidade, em nome de Jesus. Amém? Que, ó, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Quero pedir você, compartilhe esse vídeo. Ao terminar, compartilhe ele. E uma outra coisa, você também que quer contribuir, né, com a nossa igreja, com o seu dízimo, com a sua oferta, nós temos a conta da nossa igreja. Aí no título está, né, se você quiser fazer uma oferta através de Pix, que é a moda que está fazendo agora,
você pode nos ajudar. Nós vamos começar a nossa construção agora, em nome de Jesus, o mais breve. Nós estaremos começando a nossa construção e nós precisamos muito da sua ajuda. Então que você possa estar nos abençoando. E tudo aquilo que você nos abençoar, com certeza o Senhor te retribuirá 100 vezes mais em saúde, em prosperidade, em alegria e todas as promessas que Deus tem na sua vida. Amém? Querido, o Pix da nossa igreja é IEQ Itaipu, o primeiro. IEQ, Igreja do Evangelho Quadrangular, Itaipu. Ou então, o segundo é itaipuieq@gmail.com. Esse é o segundo. Tá? Eu vou salvar esse vídeo lá no Facebook e depois você pega no finalzinho, se você quiser, anota direitinho, ou então me pede que eu te passo também. Tá bom? Deus te abençoe. Vou dar a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado por cada um que participou dessa live. Obrigado, Senhor, por cada um que vai ouvir ainda essa live. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. E eu declaro sobre esta vida, sobre esta família, sobre esta casa, a ressurreição do Senhor. A ressurreição dos sonhos, a ressurreição de vida, a ressurreição de saúde e de bênção. E acima de tudo, Pai, a ressurreição de uma vida eterna com o Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima.